eu quero que você preste muita atenção na essência da mensagem, da palavra, porque é onde muitas pessoas têm falhado, fracassado, porque não entende o poder das pequenas coisas. E quero dizer a você, o poder das pequenas coisas é extraordinário, porque Deus nunca começa algo grande, Deus só começa pequeno. Sempre, sempre, tudo que Deus começa é pequeno. E quando nós não entendemos isso e ignoramos o poder das pequenas coisas, nós acabamos não entendendo e não fazendo o que precisa ser feito e fracassamos. Não obtemos os resultados. Então eu vou começar a mensagem e começa pela a primeira página, por favor. Diga comigo: Deus nunca começa nada do muito, mas do pouco. Você vai entender isso. Você vai entender, até porque quando nós falamos não ignore os sinais, a marca das pequenas coisas, ou os pequenos sinais. Nunca. E depois eu vou te dar referências para isso. Primeiro, o grande valor das pequenas coisas. Diga comigo, a marca da manjedoura. Você sabe por que muitas pessoas não acreditaram em Cristo? E tinha uma marca, que era uma marca já profética, como seria a vinda de Cristo, como o Senhor nasceria, aonde nasceria, e muitos ignoraram essa marca, muitos não discerniram essa marca, que era a marca da manjedoura. Observe que quando fala dos 3 magos, os 3 reis magos, aqueles homens, eles tiveram muito mais visão, revelação, discernimento do que os religiosos da época. Eles acreditaram na marca da manjedoura, mas os religiosos da época, os sábios, os estudiosos, não discerniram. Então, tem várias marcas. Eu vou passar rapidinho aqui, depois eu entro mais profundamente, a gente detalhando tudo isso, tá? Vai para o segundo. A autoridade da submissão. Diga comigo, a marca da pomba. Quando João Batista se submeteu à autoridade de Cristo, o Espírito Santo, quando Jesus se submeteu à autoridade de João Batista, se colocou debaixo de submissão a João Batista, a marca da pomba veio sobre ele. Quando João Batista se submeteu ao ministério de Jesus, a pomba desceu, o Espírito Santo desceu. Quando nós nos submetemos, quando nós entramos em submissão, diga a palavra comigo, submissão. Hoje é uma coisa problemática. Muitas pessoas não conseguem ser submissas, não conseguem nem a marca das pequenas coisas, porque todo mundo quer começar tudo muito grande, e ignora o que é pequeno, não quer começar pequeno, o pequeno é humilhante, o pequeno é vergonhoso, e outra coisa que acontece é a autoridade da submissão. Boa parte das pessoas não querem ser submissos, não querem ser obedientes, não querem estar debaixo de autoridade. E isso é você se colocar nessa posição. Não é nada imposto sobre você. Você se coloca debaixo de uma autoridade ou debaixo de uma submissão. Isso tem uma marca também. O Espírito Santo veio a partir da autoridade da submissão. Passa, por favor. A grandeza de um servo, diga comigo, a marca da toalha. O ensinamento de Jesus de tirar a capa e colocar a toalha, servir, ser um servo. Quer ser grande? O que a Bíblia ensina? Seja servo. Quem quiser ser grande, que seja servo. Tirar a capa e colocar a toalha. Quarto, o direito de renúncia, a marca da cruz, o caminho do altar. Cruz é negar a si mesmo, diga comigo, cruz é negar a si mesmo.
o direito de renúncia. O Senhor Jesus renunciou, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas se colocou numa posição de submissão, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade do Pai, e negou a si mesmo. Estou passando rapidinho aqui, só para você entender algumas marcas, mas nós já vamos entrar na parte aqui. Quinto, andando na fraqueza, a marca da glória de Deus, uma dependência, diga comigo, uma dependência absoluta de Deus. Sexto, a vitória da dor, a marca do cálice, tomar o cálice, passar pelo que for preciso. Diga comigo, passar pelo o que for preciso. Pai, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ninguém quer passar pela dor. Quer ser honrado, quer ser exaltado, mas não quer passar pela dor. Tem algumas marcas que nós não podemos ignorar. E se queremos um resultado maior, nós temos que passar por elas. Sétimo, o poder da humilhação, a marca da nudez. Ele foi crucificado nu. Nada foi escondido. Olha que coisa interessante, né? Por que é tão importante a gente entender algumas marcas? Adão, que foi primeiro Adão e Jesus, o segundo Adão, certo? Primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão nasceu aonde? O primeiro Adão nasceu aonde? No paraíso. E fracassou. O segundo Adão nasceu na manjedoura. E venceu. O primeiro Adão nasceu no paraíso, uma posição de honra. Maravilhoso, não faltava nada. E ele fracassou. Porque ele não passou por esse processo. Ele não teve que lutar por nada disso. Ele não passou pela humilhação. Ele não passou pela submissão. Ele não passou pela dor. Ele não tomou o cálice. O segundo Adão nasceu na manjedoura e passou por todo esse processo e não fracassou, venceu. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Amém? Agora eu vou entrar. Só fiz isso aqui como a título de ilustração para vocês, tá bom? Vai lá, por favor. Lucas 2,12. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, diga comigo, e deitado numa manjedoura. Diga comigo, isso servirá de sinal. Sinal, uma marca. Sinal, isso é um sinal que o Salvador, o Senhor, o Rei dos reis, está nascendo. Isso será um sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Diga comigo, o poder de um detalhe. Só um detalhe. Você já prestou atenção que a maior parte das pessoas engana os detalhes e ignora os detalhes? Esse detalhe não foi importante para os religiosos da época. Cristo veio, Cristo andou no meio deles, Cristo fez milagres, Cristo fez maravilhas, e eles não se deram conta disso. A mesma coisa pode acontecer hoje, pela visão ou falta dela, por ignorar o poder de um detalhe. Porque às vezes as pessoas acham que o detalhe não é importante, e o detalhe é o mais importante, porque ali você começa a entender. Ali você espera o que você deve esperar, faz o que você deve fazer. Pode seguir. A marca da manjedoura. O grande rei começou na manjedoura. A marca dos vencedores é não desprezar. Diga comigo essa frase. Diga, a marca dos vencedores é não desprezar os pequenos começos. Nunca despreze os pequenos começos, porque ninguém vai começar grande.
E se você quer começar grande, eu quero dizer que é por isso que até hoje você não se tornou grande. Porque tem um processo para a gente passar. Todos nós temos um processo importante a trilhar. Todos nós temos um processo importante, um trabalhar de Deus em nossas vidas. Nós vemos isso o tempo todo na Bíblia. Quando nós falamos, a marca dos vencedores não desprezar os pequenos processos, porque tudo na Bíblia começou pequeno. Tudo. Se você for para a história de cada um dos heróis da fé, você vai chegar a essa conclusão. Quando nós falamos de Davi, você encontra Davi sendo o menor na casa do pai, o desprezado, o único que não foi lembrado. Quando o profeta foi lá para ungir um rei, o único filho que o pai não chamou foi Davi. Quando você vai para a vida de Jefité, filho de uma prostituta, o desprezado pela família, discriminado pela família, o menor. Quando você vai para Gideão, ele diz: eu sou da menor família, eu sou da família mais pobre, eu sou menor na casa de meu pai. E se tornou maior. Você olha a história de Moisés, nós pregamos sobre Moisés semana passada, como é que Deus ia chamar para um propósito tão grande um homem, um homicida, um assassino, alguém que matou ou tirou a vida de uma outra pessoa, e esse homem cheio de temores, cheio de medos. Quando Deus o chamou, uma desculpa atrás da outra: eu não posso, eu não consigo, manda o meu irmão, eu não sou bom para falar, eu não tenho essa capacidade, tem gente melhor do que eu. É você. Como nós podemos? Sara era estéril, não podia gerar filhos. Raquel era estéril. Ana era estéril. Débora era estéril. Pessoas que tinham tudo para não se tornarem grandes como se tornaram. E aí vai. A Bíblia está repleta de exemplos, gente pequena, gente improvável. Os próprios discípulos tinham pessoas capacitadas ou instruídas. Você sabe que parte dos discípulos, como Pedro, por exemplo, era indouto, não tinha estudo, era uma pessoa simples, pescadores. E olha o que se tornou o cristianismo. Passa, por favor. Salmo 103:7, ele manifestou, diga comigo, os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Opa! Tem algo sério aqui, hein? Tem algo sério aqui. Você que só quer ver resultado e milagre, não relacionamento com Deus, tem algo sério aqui. Porque os feitos os israelitas conheceram, os milagres eles conheceram e fracassaram. Moisés conheceu os caminhos. Existe uma diferença entre conhecer a Deus, se relacionar com Deus, conhecer os caminhos de Deus, e só os feitos do Senhor, os milagres. Tem uma diferença. Quem gosta só de milagre, só de resultado, infelizmente fracassa. Quem se relaciona com Deus, quem conhece os caminhos do Senhor, jamais fracassa. Eu não posso conhecer só os feitos do Senhor, eu preciso conhecer os caminhos do Senhor. Próximo. Moisés conheceu a Deus, o povo apenas os milagres. A grande chave para se andar com Deus, diga comigo, é conhecer os seus caminhos. Direito de renúncia, que é a marca da cruz, nós lemos. A grandeza de um servo, que é a marca da toalha, nós lemos. A autoridade da submissão, que é a marca da pomba. Salmo 91, versículo 1, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Nós temos falado muito sobre isso, que existe uma diferença muito grande de estar e habitar. Habitar é um lugar permanente, é um local permanente. Você não está de vez em quando, você habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar permanente. Não é de vez em quando eu estou no esconderijo do Altíssimo. Não, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Você se relaciona com Deus. Você tem intimidade com Deus. Você tem comunhão profunda com Deus. Não é você ouve falar de Deus. Você tem comunhão profunda com Deus. É isso que faz a diferença. Até porque eu vou dizer uma coisa importante que nós temos visto, muitos de vocês têm visto, talvez muitos de vocês sentem isso. Quando vocês são totalmente bombardeados, aqui não está bom, lá não está bom, ali não está bom, viajando não está bom, passeando não está bom, em Rio Preto não está bom, e fora não está bom, lugar nenhum está bom. Não tem segurança em lugar nenhum. Por quê? Se o Espírito Santo não estiver, não vai haver lugar bom para a tua vida, para você. Não existirá lugar bom. Aqui você está inseguro, lá você está inseguro, aqui você está infeliz, lá você está infeliz, porque está faltando a presença, a comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho falado muito sobre isso, porque quantas pessoas, nós como cristãos, nós de vez em quando nós somos bombardeados. Uma guerra, um bombardeio mental, opressão, carga negativa, sabe? Aquela negatividade que vem sobre a tua vida, aquela insatisfação, aquela guerra, a guerra interna, a guerra externa. Mas nós sabemos, você corre para a presença do Senhor, você vem para a igreja, né? Você ora, você busca o Espírito Santo e aquilo desaparece. E quem não tem, o que faz? Eu vou te contar o que faz, o que não tem. Vai para barzinho, vai encher a cara de cachaça, vai se aprofundar, não só em cachaça, vai se aprofundar em drogas, vai se aprofundar numa série de coisas que não vai resolver, que não vai trazer paz, que não vai trazer alegria, que vai piorar, agravar a situação, e aí a situação vai se agravando, porque qual é o objetivo do mal? Colocar a pessoa numa pressão, num cerco tão fechado, que ela diga assim, não vale a pena viver. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Porque minha vida não tem sentido. Que é a grande armadilha. Então, se para nós não é fácil, a guerra é grande, e para quem não conhece os caminhos do Senhor? Como será? O que faz? É onde nós ouvimos tanta loucura acontecendo por aí. Onde nós escutamos tantas coisas acontecendo por aí. Porque nós precisamos, diga comigo, aquele que habita, diga habitar, diga é lugar permanente, não é estar de vez em quando. Se você estiver de vez em quando, aí é um problema sério. É habitar no esconderijo do Altíssimo. Segue, por favor. Há potencial nas coisas pequenas e consideradas insignificantes. O potencial das pequenas coisas, valorizem as pequenas coisas. O poder de um detalhe. Detalhe é algo que a maioria das pessoas não percebe, não valoriza, não descobre. Você vê que quando nós falamos da manjedoura, falou um sinal. Um sinal, era só um detalhe. Qual a importância disso, bispo? Muitos tinham a letra e não identificaram o sinal. Muitos eram estudiosos e não identificaram o sinal. Muitos estão esperando Cristo vir até hoje.
Ele já veio, já andou, já curou, libertou, morreu, ressuscitou e já está voltando e muitos estão esperando. Não viram. Por quê? Ignoram os sinais. Não percebem os sinais. E os pequenos sinais se tornam coisas grandes. Algo muito grande. Nos pequenos detalhes, mas pequenos detalhes podem causar grandes impactos. É o que vai fazer toda a diferença. O segredo da chave que abre ou deixa de abrir. Quando aprendemos a valorizar os pequenos começos, isso é transformador. Porque isso desperta, diga comigo, a criatividade, enobrece a perseverança, diga, fortalece o senso de realização. Por isso que você precisa aprender. E quando nós falamos dos pequenos detalhes, é tão importante você entender isso. Por exemplo, o gesto de servir. Você sabe aonde possivelmente foi a escolha de Davi como rei de Israel, aonde Deus, no meio de tantos, Deus o escolheu? Apacentando ovelhas do pai. Quando Deus via a dedicação dele, o zelo, o amor, a entrega, quando Deus viu aquele jovem, aquele menino, capaz de arriscar a sua vida para salvar uma ovelha, então o Senhor olhou para ele e disse, se esse rapaz, ele é capaz de dar a vida, arriscar a vida dele por causa de uma ovelha, o que ele não vai fazer pelas ovelhas de Israel? Pelo povo de Israel. Ali, parecia um detalhe, mas ele cuidava muito bem, ele zelava, ele dava vida pelas suas ovelhas, pelas ovelhas do pai, melhor dizendo. Um ato, um gesto de servir, você pode estar sendo aprovado ou reprovado. Um ato de humildade, um pequeno começo. Você sabe que eu tenho pastor, que já foi ungido pastor, diretamente por cuidar da assistência da igreja, que cuidou com tanto zelo, com tanto amor, com tanta responsabilidade da assistência, que ele saiu da assistência para assumir uma igreja? Sabia disso ou não? Com tanto zelo, com tanta responsabilidade, cuidando de uma assistência, com, sabe, aquele senso de responsabilidade, de amor, de cuidado. Por isso que quem despreza os pequenos detalhes, ou as coisas pequenas, nunca vão para as grandes. Deus está nos observando, o espírito de servo, de humildade, os pequenos começos, como valorizamos os pequenos começos. Isso serve de um modo geral, viu, obreiros? Às vezes é um pano que passa no chão, a limpeza do banheiro. Deus está observando. É uma alma que você ajuda, socorre. É você ser grato na medida que Deus tem confiado nas suas mãos, porque quem não é grato no pouco, nunca será no muito. Você já viu que tem gente que não é grato em medida nenhuma, né? Mas você precisa, acima de tudo, ser grato a Deus aonde você está, à medida que você está. O que você tem hoje, como Deus tem cuidado de você hoje, o bem que Ele tem lhe feito hoje, e usa a fé para ir mais, porque a verdade é que às vezes muitas pessoas reclamam, mas não usa a fé para ir além, não faz o que precisa ser feito, ignora uma série de coisas que não podem ser ignoradas. Passa, por favor. Nos pequenos começos tudo parece mais difícil, mas quanto menor o começo, maior será o potencial de crescimento. Como o exemplo de Davi, como o exemplo de Jefité, como o exemplo de Gideão.
Senhor, mas como eu vou fazer isso? Ó, Gideão, eu sou da menor família. Eu sou o menor na casa de meu pai. Eu estou indo com você. Vai nessa tua força. Eu sou com você. E ele creu. Era o menor. Amém, pessoal? Deus está interessado em trabalhar em nós o nosso caráter, intenções e motivações, qualidade moral, e é no processo que isso acontece. Tem duas coisas, queridos. No processo você fica pior ou você fica melhor. As pessoas inteligentes ficam melhores. Quem já tem a tendência a ficar pior azeda mais. E só piora a situação. Isso é uma escolha. O que eu vou fazer? Eu vou piorar ou vou melhorar? Não, eu quero melhorar. Eu quero evoluir. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero crescer no processo. Eu quero evoluir no processo. Evoluir como pessoa, evoluir como marido, evoluir como esposa, evoluir como pai, evoluir como profissional, evoluir como empresário. Eu quero evoluir. Ou você piora ou você melhora. Muitas são as pessoas que pioram. E muitas são as pessoas que melhoram. E o pequeno se torna grande. Quando a pessoa entende dessa forma, o pequeno se torna muito grande. Porque Deus, Ele faz, a forma dele trabalhar é essa. Eu tenho uma lista aqui já que eu passo para você. Passa, por favor. Abacuque 2:3. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Diga comigo, se parecer que demora a vir, diga, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olha, espera com paciência. Às vezes promessas, profecias, ela leva um tempo. Deus começa a trabalhar. Se demorar, espera. Ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Mas espera. Persevera. Tem gente que não tem paciência. Tem gente que nunca persevera. Sempre desiste. Para antes. Como nós falamos, né? Mais importante do que começar é terminar. Diga comigo, mais importante que começar é terminar. Porque você já prestou atenção que tem gente que começa muita coisa. Tem gente, não, bispo, eu sou assim. Tem gente que começa muitas coisas e nunca termina nada. Então, mais importante do que começar, Provérbios diz isso, é terminar. O que você conclui é o que conta. O que você termina. Por isso, nós precisamos ser parceiros. Diga comigo, espere com paciência. Ó, se parecer que demora, espere com paciência. Se parecer que demora, espere com paciência. Pois certamente acontecerá e não se atrasará. Segue. Pular processos, buscar atalhos, pular etapas é um enorme atraso. E significa que não estamos valorizando o que Deus valoriza e julga importante para o nosso desenvolvimento. Primeiro Adão e segundo Adão. Primeiro Adão não teve que lutar por nada, fracassou. Segundo Adão pagou um preço alto e venceu. Passou por um processo. Está aí. É a mesma coisa você sabe que a Bíblia diz que, eu vou ler daqui a pouco para você, herança antecipada não é bênção. Sabia disso ou não? E eu posso dizer isso porque o grande arrependimento do meu avô, ele falava muito sobre isso, era ter transferido, doado a herança, as fazendas para os filhos antecipadamente.
porque todos os filhos acabaram se perdendo. Então, tudo tem um processo. Se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse talvez, tá aí, não estou doando nada para vocês, tá com vocês para vocês explorar, trabalhar com o usufruto meu, e vocês vão trabalhar, e amadurecer, trabalhar a terra, preparar, e talvez hoje todos estivessem bem, todos fossem fazendeiros, mas a doação antecipada, por quê? Porque não passaram por processo nenhum, não cresceram, não trabalharam, não evoluíram. Então, todos nós precisamos passar por um processo importante para crescimento, para evolução. Às vezes o processo é doloroso. Nós pregamos semana passada todo o processo na vida de José, todo o processo do sonho à materialização daquela visão que Deus deu a ele, levou 13 anos que foram 13 anos realmente de um processo doloroso, mas valeu a pena, porque depois veio a honra, a promoção. De Deus vem a promoção, diga comigo, de Deus vem a promoção. E quando Deus te promove, ninguém te rebaixa. Quando o homem te promove, ele pode te descer. Quando Deus te promove, ninguém pode te descer, não pode te tirar de lá. Amém? As pequenas responsabilidades revelam o nosso caráter e garante aprimoramento dele. Seja íntegro nas pequenas coisas que estão sob sua responsabilidade. Isso revela muito sobre nós. Repita comigo, volta aqui por favor. Diga comigo, seja íntegro, inteiro nas pequenas coisas que estão sobre sua responsabilidade. Você faz bem feito o que está sobre a sua responsabilidade hoje? O que Deus confiou, você cuida muito bem? Você é responsável? Sabe o que eu vou dizer a você? E isso falo não como uma agressão. Tudo que você não tratar com responsabilidade, com zelo, você vai perder. E vai para as mãos de alguém que vai valorizar. Vai para as mãos de alguém que vai valorizar. Você pode ter certeza disso. É isso que acontece. Por isso, você já prestou atenção que as coisas vão rodando, girando? Não só em termos profissionais ou financeiros, não é só isso. É de um modo geral. De um modo geral. Porque tudo que Deus dá a nós é para que a gente, com muita responsabilidade, de forma íntegra, as pequenas responsabilidades revelarão o nosso caráter e garante o aprimoramento dele. Seja íntegro nas pequenas coisas que estão sobre a sua responsabilidade. Isso revela muito sobre você, sobre nós. Então eu preciso pensar assim, como eu tenho cuidado daquilo que Deus colocou nas minhas mãos hoje. Isso é família, isso é dinheiro, seu trabalho. Você quer ser grande? Como é que alguém pode ser grande se não consegue hoje lidar com a medida que está? Como? Aprender a ser fiel no alheio, servir sem interesse próprio, senso de dever e temor, fazer o melhor naquilo que parece mínimo, pequeno e insignificante. Tem sentido isso? Pense, por favor. Você sabe que o resumo de uma pessoa bem-sucedida é a pessoa que acha o equilíbrio para conduzir todas as coisas, né? Sabe disso, né? O equilíbrio para conduzir todas as coisas. Eu estava essa semana ainda conversando com a minha esposa. A gente tem conversado, atendido gente, atendido casais. Não me leve a mal, por favor, que minha intenção é te ajudar. Hoje, uma das grandes desgraças das famílias, lares e, consequentemente, as demais áreas,
isso vai para o profissional, vai para o financeiro, chama-se celular. Não como ferramenta de trabalho, porque ferramenta de trabalho, quando bem utilizada, é uma bênção e tudo com equilíbrio. Mas hoje as pessoas, se você me perguntar o que tem acontecido com as famílias, é justamente a falta de desequilíbrio. As pessoas não conseguem achar o ponto de equilíbrio para conduzir as suas vidas. Então, nós estamos falando de uma pessoa bem-sucedida. O que é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa que tem todos os diplomas na parede ou recebeu todos os prêmios na empresa que trabalha e etc, etc. Não, desculpa, não é. Não é. Você pode ser um sucesso profissionalmente, um fracasso na área familiar. E isso vai te fazer falta porque lá na frente, no final dos seus dias, o que mais vai ter importância para você é justamente... são outros valores e não os financeiros. A gente sabe disso, né? Não são os valores financeiros que realmente pesa para a gente lá na frente. Não é isso. É a sua família, o que você construiu de comunhão com Deus, intimidade com Deus, em relacionamento, dons que você recebeu do Espírito Santo, as pessoas que você ama, sua mulher, seus filhos, as boas construções, essas que ficam realmente na sua vida. Então, hoje, muitas pessoas vivem em redes sociais em busca de celebridade, saber da vida de celebridade, quando na verdade a celebridade da sua vida deveria ser a sua mulher, deveria ser o seu marido, deveria ser os seus filhos. Eles deveriam ser a celebridade da sua vida, e não alguém que não serve de exemplo. O estilo de vida não está num lugar seguro. Daqui a pouco você pode olhar que já foi, já desapareceu. Então os nossos espelho, o exemplo que deveríamos ter ou ter como prioridade, celebridade na nossa vida, são os nossos, são as pessoas que são os meus, como a Bíblia diz, meu particular tesouro. Meu particular tesouro, como eu dizia sexta-feira, o meu maior tesouro não é o que eu tenho economicamente ou financeiramente. O meu maior tesouro, assim como a Bíblia diz a nosso respeito, o Senhor diz que nós somos o seu particular tesouro. O meu particular tesouro não é o que eu tenho de patrimônio, e sim a minha família, meus filhos, minha mulher. Eles são o meu particular tesouro. E quem são as celebridades? Eles. Estou pouco me lixando para o resto. Entende? Amo vocês, que eu cuido de vocês, mas também não fico olhando nas redes sociais de vocês. Por quê? Porque tem muitos que estão aí influenciando e não conseguem influenciar a sua vida. Mostrando uma fantasia, muitos estão seguindo, só futilidades e inutilidades. É só futilidades e inutilidades, só. Com isso nós gastamos tempo, porque se nós seguirmos essa linha, então eles começando pelos filhos, começam a olhar só para fora. E eles não vão seguir o teu exemplo, vai seguir de alguma celebridade. Eles não vão imitar você, eles vão imitar alguma celebridade. Sabia disso? E de repente essa celebridade é um escândalo. É uma vergonha. Ele vai imitar a eles. O estilo de vida é vergonhoso. Só que eles acompanham. Então a pessoa parece uma pessoa legal, tem um estilo de vida legal, tem liberdade, está tudo certo. Até quando dá tudo certo? Que a Bíblia vai se cumprir na vida deles. Porque a Bíblia se cumpre na vida de todos. É mais dia, menos dia a Bíblia vai se cumprir. E aí nós vamos ver. Então, a gente sabe quem atende. Então começa por aí, né? Quando nós falamos de marido, quando nós falamos de filhos, é muito comum a gente atender
Os filhos antigamente era assim, antigamente, hoje é raro. Antigamente as filhas buscavam um estilo de marido semelhante ao pai, parecido com o pai, e os filhos muito parecidos com a mãe. Quando não são exemplo, busca fora. Vai buscar fora. E aí é onde pode ser o problema. E um problema seríssimo. E hoje, quando não encontra padrão, vai para o do mesmo sexo. Porque não acha. Não encontra. Aí diz, isso eu não quero para mim. E isso eu não quero para mim. Isso eu não estou falando com você com o que eu estou achando não, tá? Estou falando do que eu ouço. Eu atendo. Ok? O padrão eu não quero. Esse estilo eu não quero. Se for para ser assim, eu prefiro que seja da outra forma. E é onde muitos estão perdidos, sem direção, desorientados. E eu diria a você, colocaria isso. Faça da celebridade quem está aí do seu lado. A celebridade, seu marido, sua esposa, seus filhos, a prioridade. Porque senão, muitos se perdem. A gente vai se perdendo. Acha o equilíbrio. Acha o equilíbrio, trabalho, acha o equilíbrio para você investir tempo com a sua família. Eles precisam. É tempo para estar junto, é tempo para conversar, é tempo para fortalecer o vínculo familiar. Para conversar. Porque senão eles estão olhando fora. Hoje está aí, está na mão. Um mundo gigantesco. Sem fronteiras. Sem limites. Está aí, está na mão. Sem limites. Não há limites. Amém, pessoal? Então, esse é um problema, se você buscar hoje, muitos profissionais têm falado sobre isso. Profissionais sérios, não outros que são vergonha. Profissionais sérios têm falado sobre isso, que o grande problema hoje das famílias e dos filhos tem sido, infelizmente, uma das causas gravíssimas são hoje esse envolvimento com redes sociais e só celular e o tempo todo tomado somente com olhando para onde não deveria olhar e está enfraquecendo o vínculo familiar, enfraquecendo relacionamentos, né? São os casais que estão se afastando, estão distantes, são os pais se afastando dos filhos, os filhos se afastando dos pais e assim por diante. E eu sou a favor lá em casa, é o seguinte, eu já falei sobre isso, né? Já falei sobre isso, chega no final de semana, se me mandar uma mensagem eu vou responder por educação, mas geralmente o celular, eu não toco nele mais. Chegou o final de semana, eu não mexo mais. Ele vai ficar isolado. Porque agora é um momento meu com a minha família. É um momento importante para a gente conversar, para a gente orar, para a gente meditar. Foi dado a mim. Eu tenho a responsabilidade de cuidar. Não é verdade? Sim ou não? Ou não temos? A gente trata de qualquer maneira aquilo que Deus nos deu? Nunca trate o que Deus te deu de qualquer maneira, porque Deus vai te cobrar. Nunca, nunca Ele te cobra isso. Esse é só um adendo aqui, tá? Fazer como se fosse para Deus, sem separar o sagrado do secular. Para nós crentes, diga comigo, tudo é sagrado. Tudo para nós é sagrado. Por que nós aprendemos que nós levantamos cedo, nós oramos, cada coisa que nós adquirimos, nós consagramos, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo nosso é sagrado. Fazer para a glória de Deus, passa.
tudo o que fizerem, diga comigo, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Seja em palavras ou seja em ação. Faça em nome do Senhor. Tudo. Amém, pessoal? Tudo que nós estamos falando aqui é o princípio das pequenas coisas, dos pequenos começos, de você não desrespeitar o que é pequeno. Passa, por favor. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, diga comigo, façam tudo para a glória de Deus. Isso glorifica a Deus? Essa é a pergunta que a gente deve fazer sempre. Isso glorifica a Deus? Não, não glorifica, então não faço. Essa atitude glorifica a Deus? Não, não glorifica, então. Isso glorifica a Deus? Não, não glorifica, então não entra. Porque tudo que nós fazemos, ô bispo, mas é muito radical. Não, não é não. De maneira alguma. Quer que as coisas funcionem? Quer que as coisas, quer ter paz? Quer ser abençoado? Quer ser uma pessoa cuidada por Deus? Quer que Deus te promova? Quer que Deus te honre? É assim. É reconhecendo e honrando a Deus em tudo. É entendendo que você está numa medida, e você só vai para uma medida superior se você entender isso. E cuidar muito bem do que está nas tuas mãos nessa medida. As pequenas oportunidades podem abrir portas enormes. Davi quis enfrentar Golias porque ouviu afrontar o Deus de Israel. Aquela luta o levou a se tornar herói nacional e internacional, uma autoridade. Era uma oportunidade. E a atitude de Davi de enfrentar Golias foi por tomar as dores de Israel, porque Golias afrontava Israel e o Deus de Israel. E ele tomou aquelas dores, ele se doeu. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Quem ele pensa que é? E foi nessa atitude que veio uma grande oportunidade para que, através dessa batalha, dessa vitória, ele se tornaria conhecido nacional, internacionalmente, e ocuparia a partir daí uma outra posição. Foi uma oportunidade. Uma oportunidade que todo mundo estava fugindo. E ele era o improvável, diga comigo, e ele era o improvável. Porque tinha um exército inteiro lá e o exército não enfrentou, e só um menino que não fazia parte do exército que teve a coragem para enfrentar. Ele enxergou uma grande oportunidade. Todo o exército não enxergou, guerreiros não enxergaram, ele enxergou. E não temeu, creu que Deus podia dar aquela vitória a ele, tanto é que ele declarou que Deus daria aquela vitória a ele. Passa. 1 Samuel, diga comigo, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas diga comigo, o Senhor vê o coração. E grave uma coisa, essa história de meu coração é bom, é balela, tá? Isso é conversa fiada. Coração bom tem atitudes boas. Assim como fé sem obras é morta, assim como amor não é sentimento, é atitude, tá? Lembre-se disso, porque não adianta, eu amo, mas tá, quais são as atitudes? Quem ama, cuida. Quem ama, se doa.
Quem ama zela. Quem ama se preocupa. Assim, coração, você não pode dizer que você realmente ama a Deus se você não obedece a Deus, e Deus diz isso. Que é impossível. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E quando Deus não vê o homem, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, parece que é santo, parece que é espiritual, parece tudo. O Senhor vê o coração, intenções e motivações. O Senhor olha o que está dentro, quais são as reais intenções, quais são as reais motivações, se há sinceridade, se há lealdade, se há humildade, porque muitas pessoas podem dizer assim, eu sou extremamente humilde, eu sou extremamente humilde, eu sou tão amorosa, tá. Você sabe que boa parte das pessoas não se conhece, né? Sabe disso? E é importante que a gente invista tempo para se conhecer, né? É importante que a gente invista tempo para realmente se conhecer, porque se nós não nos conhecermos, nós não tratamos as deficiências. Se você não se conhecer e ter uma visão clara de quem você é, você não evolui. Eu sou invejoso. Por que eu sou invejoso? Quando alguém fala de vitória perto de mim, eu me abato. Eu não gosto. Mas não é porque eu tenho inveja dos outros. Tá, seja ela qual for, não tem inveja boa ou inveja ruim, é tudo ruim. Então luta pela sua. Né? Luta para que você possa fazer as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes para alcançar os mesmos resultados. Eu sou fofoqueiro. Você quer saber se é fofoqueiro? Quer? O que você conversa na sua casa? Mais da vida dos outros ou da sua? Porque se você, tudo que você não estou nem falando, não estou falando bem nem mal, estou só falando, fazendo um comentário, é fofoqueiro. É fofoqueiro. É fuxico. Que quem é fofoqueiro gosta de falar da vida do outro. Sempre. Só tem um assunto, a vida do outro. Não é a sua, não é seus planos, não é seus projetos, não é o que você precisa mudar, melhorar. É sempre falando de alguém. E quer mais um termômetro se você é fofoqueiro? Sempre alguém consegue encostar em você para trazer uma boa nova? E consegue falar? Então você é fofoqueiro. Consegue trazer para você sempre? Que você está sempre aberto a ouvir, você é fofoqueiro. Você é fofoqueiro. Porque quando a pessoa não tem abertura, ela nem chega. Ela já sabe que ali ela não pode chegar. Ela já sabe, não, querido, eu não quero ouvir nada não. Tem responsabilidade demais, tem coisas, tem projetos para a minha vida, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho objetivo, eu tenho minhas guerras para vencer. Não é verdade? Eu tenho minhas guerras para vencer, não quero escutar nada não. Vixe. Vamos falar do que edifica. Não é verdade? Mas sempre tem, você pode prestar atenção que sempre tem alguém que chega e tem aquele que sempre está aberto para receber uma nova informação. Sempre está aberto. E assim por diante. Sonda-me, Senhor, diga comigo, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Queremos começar do topo, com coisas prontas. E muitos acabam não vivendo o grande plano de Deus para eles, exatamente porque não querem se submeter a coisas que considerem pequenas. Sempre queremos já tudo pronto, ou grande. E podemos deixar passar uma grande oportunidade. Segue. Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Como eu disse ainda há pouco, né?
Tudo é um processo. Quando eu trouxe o exemplo do meu avô. Por quê? Porque nós precisamos passar pelo processo, a evolução, o crescimento. As experiências são extremamente importantes. Por que quando Deus tirou Israel, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, por que teve o caminho mais curto para que eles fossem à terra prometida? O Senhor não levou pelo caminho mais curto e sim pelo caminho mais longo? Porque eles precisavam, não seria bom para eles precisavam passar por um processo. Era importante aquele processo. Você sabe que eu não vou saber exatamente como foi essa pesquisa, esse estudo. Fizeram um estudo com pessoas, pegando tipo 5 pessoas que não tinham nada e 5 pessoas que tinham bastante coisa. Fizeram uma inversão como experiência, trocar as posições. Quem tinha foi para quem não tinha, e quem não tinha ficou como aqueles que não tinham nada. Então, pegaram a riqueza de um, transferiu para o outro, ou uma medida de dinheiro e transferiu para o outro. Os que já tinham, em 2 anos, multiplicaram e recuperaram boa parte daquilo que tinham tirado deles. E o que não tinham, perdeu o que foi dado. Que é que isso a gente já vê pelas próprias pesquisas aí, daqueles que já ganharam na Sena, na Loto e na Mega Sena e etc., né? Que a sua grande maioria volta a ficar pobre. Não é verdade? Todo mundo diz assim, não, se eu ganhasse eu não ficaria não. Depende da cabeça, né? Depende da mentalidade. Muita gente voltaria a ficar pobre. Por quê? Porque riqueza ou pobreza não está no bolso, está na mente. A mente pobre vai levar à pobreza. A mente rica vai levar à riqueza. É a mentalidade, por isso que é um treinamento que a gente vai desenvolvendo e treinando a sua mente para pensar, né? Não da forma que fomos criados, educados. Tanto é que a probabilidade de alguém quebrar, alguém que teve muito, quebrar e recuperar, diz que a grande maioria, boa parte, recupera. Por quê? Porque ele não está quebrado aqui. A não ser que quebrou aqui. Entendeu? A não ser que aqui ele quebrou. E aí ele já está tímido, tem medo, tal e tal. Mas do contrário, ele vai recuperar. E os estudos mostram isso. Passa, por favor. Tomar posse antes da hora de qualquer coisa não será bênção. Tomar posse pela fé, sim. Participar, precipitar em algo, não. Adão começou com tudo e perdeu na primeira tentação. Jesus começou na manjedoura e foi exaltado à mais alta posição. Você quer ser o primeiro Adão ou o segundo Adão? Segundo Adão, que é o nosso exemplo. Segue. Muitos filhos não foram preparados e com isso não souberam enfrentar os desafios. Receberam tudo sem processos, como o caso que eu disse agora da minha família. Mateus 25, 21, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Depois você vai pegar a tua Bíblia e você vai ler essa parábola e você vai chegar à conclusão. A todos nós é dada uma medida. A todos nós é confiado uma medida. E a parte que nos causa temor é que nós vamos ter que prestar conta daquilo que temos recebido. Todos nós vamos prestar conta daquilo que temos recebido. Então, aqui vem aquela parábola de um homem que foi viajar para uma terra distante e chamou seus servos, e a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, e imediatamente o que deu 5 já correu e multiplicou. Já começou a trabalhar e multiplicar. O que recebeu 2 talentos também já começou a multiplicar. O que recebeu 1, correu e enterrou.
Por quê? Nós falamos no decorrer dessa semana, né? Medo, espírito de intimidação, muitos carregam traumas complexos, tem bloqueios. Houve um momento da sua vida, devido às escolhas na carne, que entrou um espírito de intimidação e a partir daí você se tornou uma pessoa tímida, medrosa, tem medo, se esconde os talentos, não multiplica aquilo que Deus tem dado a você. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria. Diga comigo: venha e participe da alegria do seu Senhor. A prestação de conta, né? Por isso, tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau, diga comigo, e negligente, porque enterrar os talentos é negligência. Muitas pessoas estão aflitas por negligência. Grave essa palavra, negligência. Muitos estão passando por situações difíceis por negligência, não generalizando. Mas servo mau e negligente, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Pois a quem tem, diga comigo, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você vê que todos nós vamos prestar contas daquilo que nós temos recebido. Todos teremos que prestar contas. Por isso que uma vida sem propósito leva a dor, a sofrimento, a frustrações. A sua vida não pode ser uma vida sem propósito. Tem propósito, Deus tem propósito com você e através da sua vida. Tudo na vida, eu costumo dizer às pessoas, queridos, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Sabe por que eu trago tantas histórias, e estou aqui continuamente trazendo a vocês, conversando com vocês, orando com vocês? Porque tem que ter não só o que eu passei, toda a dor, a destruição, e o que Deus fez na minha vida e tem feito na minha vida, é com propósito, é para abençoar a vida de outras pessoas, é para abençoar o reino, é para ser um instrumento no reino. Você sabe que tem algumas coisas importantes que eu carrego comigo, né? Eu estava falando agora sexta-feira que a gente passa por momentos bastante difíceis, né? E eu estava lembrando, a gente agora ri, né? Mas na época eu chorava. Quando eu cheguei com a minha família em São José do Rio Preto, naquela pobreza, né? Com a minha mãe, né? Então minha mãe, como uma lutadora, uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, e quando ela viu que realmente ela precisava fazer alguma coisa, então ela começou a se movimentar, ela começou a vender um Avon, eu não sei nem se existe isso mais, né? Tinha um tal de Christian Grey, não sei o que, é isso aí? Isso, né? E ela começou a mexer com ouro, né? Montou um monstruarinho de ouro dela para começar a gerar recursos, porque meu pai naquela situação, e às vezes meu pai sumia, meu pai desaparecia, passava 90, 120 dias sem dar notícia, então ela tinha que se virar e tinha que gerar o recurso dela para conseguir manter a gente, né? E quando eu cheguei em São José do Rio Preto, ela já não mexia com isso mais, mas
tinha o mostruário dela com muito... Porque ela estava presenteando minhas irmãs, presenteando a nós com uma correntinha de ouro, uma pulseirinha de ouro, aquela coisa, e a gente não tinha nem maturidade para usar aquilo, vivia arrebentando aquilo, né? Então, deitava, daqui a pouco arrebentava no pescoço, enfim. E aí chegamos aqui em Rio Preto numa miséria muito grande, numa pobreza muito grande. E aí você vive aquela fase, quem já viveu aquela fase de você tentar vasculhar para achar, seja uma moeda, uma nota perdida, um pedaço de ouro perdido, quem já viveu essa fase, já passou por ela, então você sabe o que eu estou falando, você sai vasculhando para ver se junta alguma coisa, porque tem compra para fazer, precisa comprar mistura, precisa pagar o aluguel e tal, e aí nós lembramos desse mostruário da minha mãe, mas tinha muita coisa quebrada lá. E a minha mãe juntou, falou, filho, olha aí, ó, vê se acha um lugar que compra, deve ter alguém que compra isso, né? E aí eu saí, vim para o calçadão, aí chega no calçadão, tem as placas lá, né? Compra-se ouro, entra para os prédios lá, né? E aí eu, feliz da vida, fui, vendi, nossa, fui com dinheiro para casa, aquela coisa, e depois foi surgindo a oportunidade, né? Foi outras, aí a minha mãe foi se desfazendo daquela forma, porque chegou aqui, não tinha cliente, tinha o ouro ainda, mas boa parte era quebrado, e aí eu estava rindo disso, porque os caras sempre chegavam lá com o ouro quebrado, e os caras achou que eu era trombadinha, porque os caras sempre aparecem com uma correntinha quebrada aqui, né? E aí os caras já começaram a fazer encomenda para mim, né? Os caras já começaram a me encomendar o tipo de corrente que queria. Eu falei, não, cara, é do mostruário da minha mãe, não, eu sei, mas se tiver lá, mas na verdade achava que eu roubava, né? Que eu arrebentava a corrente das boas e velhas senhoras lá do calçadão, né? E ia vender esse ouro para eles. Então, a gente vive fases complicadas, fases difíceis, momentos que você não gostaria de passar, mas é o processo. Isso, hoje, a gente usa isso para compartilhar, como eu perguntei aqui, quem já vasculhou, já foi para procurar uma moeda, por causa da necessidade, a pobreza, porque eu passei por isso, nós passamos por morar, não dá conta de pagar o aluguel, precisar de cesta básica, mas tinha um propósito nisso. Ali tinha um pequeno começo. E você transforma a sua dor num propósito. Você transforma a sua dor num propósito de vida. Abençoar a vida de outras pessoas. Você sabe que a vida de pastor não é fácil. Pastor é criticado. Pastor, a vida é o tempo todo monitorada. Mas você sabe uma coisa se eu tivesse naquele momento do meu chamado, eu tinha na minha cabeça o que vocês têm. O que eu queria fazer? Eu queria ser um empresário. Eu queria tocar e ajudar a obra com dinheiro, como muita gente. Não é verdade? Eu queria, mas aí eu me lembro um dia que o Espírito Santo falou assim para mim, porque eu sou uma pessoa geniosa. Eu não levo muito desaforo, não. Não é porque eu sou pastor que abusa, não passa do limite, não, porque eu tenho meu limite também, né? Então, de vez em quando, aparece alguns para passar do limite, né? E como se diz, brincadeira, não vou nem falar, né? Eu ia pegar uma referência bíblica que fala assim, batei e abrir-se-vos-á. Entendeu? Não, mas estou brincando, é só brincadeira. Então sempre aparece pessoas para fazer observações maldosas, críticas. E eu me lembro um dia que o Espírito Santo falou comigo e me fez entender o que eu podia fazer pela obra. O que eu podia fazer pela obra, eu podia fazer muito mais do que ser um empresário. O que eu podia fazer pelo reino, por almas, ajudando pessoas, sendo um esteio na obra do Senhor, na casa do Senhor, ajudando a obra a crescer, a avançar, sendo uma coluna, e eu entendi que eu seria muito mais útil, muito mais necessário
como um servo onde eu estou, do que propriamente dito como um empresário, como muitas vezes o desejo no coração, porque pelo menos eu falava assim, empresário não tem que dar satisfação para ninguém, né? Então não tem que ninguém ficar olhando para a minha vida, não tem ninguém para ficar falando que eu sou ladrão, mas também fala todo mundo, né? Não fala? Quem tem que falar, fala todo mundo, né? Então, o empresário é ladrão, faz coisa errada, o advogado é ladrão, faz coisa errada, o outro é ladrão, faz coisa errada, todo mundo, né? Então, fazer o quê? Então, quem tem que falar, fala do mesmo jeito. Então, a gente tem que transformar a nossa dor num propósito, num objetivo, ajudar pessoas, ajudar almas, ajudar pessoas a superar a dor delas. Tudo isso tem um propósito. A gente passa pela nossa para que a gente tenha sensibilidade, né? Conheça a dor e quem realmente quer, porque não são todos que querem, quem que realmente quer vai absorver, vai seguir modelos, viu? Vai seguir modelos, tem modelos a serem seguidos. Ah, eu não sei o que fazer, sabe sim, imita, copia. Se você quiser, você pode imitar. A gente começa assim, depois isso se torna natural. Você quer o mesmo resultado? Você tem que imitar quem tem o resultado. Não é isso? Às vezes você não sabe o que fazer, então a gente tem que imitar quem tem o resultado. Você quer um casamento abençoado? Então imita quem conduz o casamento de forma acertada ou assertiva. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida, profissional? Imita, começa a imitar. Quer a fé de alguém? Imita as atitudes. Imita quem tem aquilo ou quem tem desfrutado daquilo que você quer desfrutar. E você vai ter o mesmo resultado. Muitas vezes assim que construímos o nosso inferno, sendo negligentes. Muitos estão vivendo um inferno em função das suas negligências, por terem desprezado, sido infiéis ao que lhe foi confiado. A irresponsabilidade tem sido um grande problema na vida de muitas pessoas. Isso porque muitas vezes não queremos começar do pouco, e Deus sempre começa do pouco. Normalmente tudo que Ele nos dá, diga comigo, é uma palavra. Às vezes é só uma direção. É só uma direção. Se você seguir a direção, você sabe que todas as vezes, tudo começou com uma direção. O próximo passo é da direção que você seguiu. Deus vem, dá uma palavra, dá uma direção do que fazer e você segue. E aí, quando Deus fala a primeira vez, Ele só fala a segunda se você ouviu a primeira. Por que Ele vai falar a segunda vez se você ainda não colocou em prática nem a primeira? Estou dando uma direção, vai para tal lugar, faça isso. Se você não foi, por que Ele vai dar o segundo passo agora? Entende? Por que Ele daria o segundo passo? Qual vai ser o segundo passo? Ele está dizendo, você não fez nem a primeira. Com Gideão, ele enxugou até chegar a 300 homens, de 32 mil a 300 homens. Ele era da família mais pobre e a menor da casa do pai. Por que o Senhor fez isso? Porque Deus queria mostrar que só viria através dele aquela vitória. Era 32 mil homens. Sabe a quanto Deus reduziu? 300, a menos de 1% do que ele tinha. Porque Deus queria mostrar, a vitória vai vir de mim, é inteiramente dependente de mim, não virá de outra forma. Um pouco de farinha e azeite duraram a seca toda, e foi fonte de vida nos dias de Elias. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Foi o que foi dito para a viúva. Era um pouco. Nós estamos falando das pequenas? Não despreze, porque ela achou que não tinha nada. Ela achou que não tinha nada. E o período de seca todo foi multiplicado de forma tão sobrenatural que não faltou durante todo o período de seca.
O pouco de azeite na botija salvou os filhos da escravidão da outra viúva. Pagou as dívidas, com pouco de azeite, pagou as dívidas e deu sustento para o resto da vida nos dias de Eliseu. Pegue vasilhas e não poucas e deite o azeite. A outra viúva. Diga comigo, poucos pães e alguns peixes foram fonte de vida. Jesus usou, multiplicou e alimentou multidões e ainda sobrou muito. Da primeira multiplicação, 12 cestos, da segunda, 7 cestos cheios. E era só um pouquinho, poucos pães. Pequenas coisas, que se transformou em algo grande. Está entendendo, sim ou não? Pense nisso. Medite nisso, por favor. As matriarcas de Israel eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, Ana. E dessas mulheres veio toda uma geração. Dessas mulheres vieram as 12 tribos. E uma multidão. Pequeno, pouco, improvável, impossível. Espero que você esteja olhando para a tua vida e recebendo essa mensagem da forma correta. Que talvez você seja o improvável. Talvez você seja o pequeno. O que tem pouco. Aquele que tem tudo para não ser nada. E essa mensagem é para mostrar a você que Deus pega o pequeno e faz grande. O pouco e faz muito. Ele multiplica. O diabo quer que você abandone as pequenas responsabilidades. E trabalha para que tenhamos uma ambição gananciosa desenfreada. Quer dizer, então, se é pequeno eu não quero. Mas o pequeno vai se tornar grande. O deserto, diga comigo, é como um seminário. Não, é o nosso destino. Não é o nosso destino, mas ele faz parte do percurso para Canaã. Não é o nosso destino o deserto. Diga, o deserto não é o meu destino. É parte do percurso. Quando diz para Canaã, para a terra prometida. O deserto não é o teu destino. Teve sim gente que morreu no deserto, mas nunca foi o destino deles o deserto. O destino deles era Canaã. Entendeu? Era Canaã. Então, o deserto é como um seminário. É um treinamento. É Deus te treinando, te preparando. Faça favor. O princípio do pouco precisa ser aprendido. O povo de Israel começou no deserto, Josué e Caleb começaram no deserto, Jesus também, seu ministério no deserto. 40 dias de jejum e oração. Todo mundo passa pelo deserto. Todo mundo. E o deserto é a preparação, é treinamento, é seminário. Pode passar? Primeiro a gente cresce para baixo, construir alicerces profundos. A oferta da viúva, Jesus disse que havia dado mais que todos, ela deu tudo. A oferta da viúva, estava lá o viuvinha, todos os ricos trazendo muitas ofertas, valores altos. A oferta da viúva, que era pouco mais, era o tudo dela, ela deu mais que todos os outros. Olha o exemplo. Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava.
mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deus espera isso de nós. Isso significa uma entrega total. Não era do que sobrava. Ela não se tratou como a mais necessitada. Ela simplesmente deu tudo. Geralmente hoje esse é um princípio que tem sido negligenciado. As pessoas, é tudo se tiver tempo, se puder, se encontrar um horário, se tudo não é Deus não está realmente em primeiro lugar, não é a prioridade na vida de muitos, não é o seu tudo, como a Bíblia ensina que deve ser, porque a nossa vida depende disso. Tudo na nossa vida depende dessa comunhão com Deus, do relacionamento, da direção, do Espírito Santo conduzindo nossas vidas, dirigindo nossa mente, nos dando discernimento, trazendo paz, a paz que excede todo entendimento, né? Não há paz sem o Espírito Santo. Pode passar? Valorizar as pequenas coisas, as pequenas responsabilidades. A semente de mostarda, diga comigo, é muito pequena, mas se transforma numa árvore muito grande. Pequena. A semente de mostarda, ela é talvez a menor das sementes, mas se transforma na maior das hortaliças. É algo pequeno que se torna grande. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha o poder das pequenas coisas, quando usadas, utilizadas da forma correta, da maneira correta, se torna muito grande. Rogo-lhes por eles e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É um hobby de Deus manifestar a sua grandeza através das pequenas coisas. É uma mania dele, pegar as coisas loucas, diga comigo, para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que são. Estou terminando, tá? João 1, 45, 46 diz o seguinte: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Diga comigo, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha que coisa, hein? Você vê que Jesus, Nazaré e Jesus foram desprezados. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Veio. Veio a melhor coisa que poderia ter passado por essa terra, veio de lá. Pequenas coisas. Muitos desprezaram. Muitos acharam, dali não pode sair algo bom. Saiu. Saiu. Então, pense nisso. Traga tudo isso para a tua vida. Tem uma mensagem profunda aqui. Hoje, vou dizer para você, a primeira coisa que eu fiz com os meus filhos, quero que vocês ouçam e ouçam de novo essa mensagem, que ela tem um sentido importantíssimo para a vida de vocês e para o futuro de vocês. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze. Seja humilde. Seja perseverante. Seja um servo bom e fiel. Seja fiel no pouco. O pouco vai se transformar em muito.
Pode passar. Jesus foi rejeitado exatamente porque veio de forma diferente que imaginavam. Que sejamos essa Nazaré, que ninguém espera nada, e vem muito pela graça de Deus, que nós sejamos, viu? Que você seja, que a tua vida, sabe aquele que as pessoas falam, não espero muito dele. E daí saem coisas extraordinárias, gloriosas, poderosas. É isso, Deus faz coisas gloriosas realmente para confundir, para mostrar que são os improváveis, para mostrar que Ele pega o pequeno, Ele pega os fracos, faz forte, o pequeno grande, Ele faz coisas loucas para confundir os sábios. Os sábios ficam sem entender, como pode? Como pode? É isso que Deus faz, e eu vou ler algo com você importante. A mensagem da cruz, diga comigo, é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, diga comigo, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz para nós é o poder de Deus, para muitos é loucura. É ridículo, é absurdo. Mas para nós é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios? Os eruditos e os argumentadores desta era. Deus fez a sabedoria deste mundo, diga comigo, parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Você vê que a palavra ela não chegou, ela não foi pregada pelos sábios. Ele escolheu homens simples, indoutos, homens braçal, e esses homens chegaram trazendo a mensagem, revestidos de autoridade e de poder. Se viesse, a palavra tivesse sido pregada de forma pelos sábios, pelos inteligentes, os doutos da época, talvez seria fácil muita gente crer. Mas veio pelos improváveis, por gente que não se esperava muito, só que eles vieram acompanhados de evidências. Então é por isso que diz assim, visto que em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Não foi por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Passa. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, diga comigo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus, diga comigo, é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada
aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Tem uma mensagem importantíssima aqui para nós. Importantíssima. Uma direção poderosa. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos sinais. Não despreze as coisas consideradas insignificantes. Quando Elias estava orando para chover, porque há mais de 3 anos não chovia naquela terra, uma seca total, quando ele começou a orar, e na 7ª vez, na perseverando na oração, ele perguntou ao servo: está vendo alguma coisa? Ele disse: só na 7ª. Ele disse: vejo, porque até na 6ª não tinha nada. Mas na 7ª ele disse: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que se levanta no meio do mar. E ele já saiu correndo e disse: corre para que a chuva não te apanhe. E o tempo foi ficando escuro e caiu uma chuva fortíssima, regando, abençoando. Mas a princípio, foi só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e que trouxe tanta prosperidade, tanta abundância. Deus pega os pequenos, os improváveis, e faz coisas estrondosas, gloriosas. Por favor, tem uma mensagem poderosa aqui para nós. Tem uma mensagem extraordinária aqui para nós. Não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos. Não despreze. O deserto não é o seu destino. É só um lugar de passagem. É a sua passagem para a terra prometida. Não tenha medo que você vai ficar no deserto. Não, não vai. É só passagem. É só travessia. É só travessia. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos cheios. O pouco de azeite da viúva passou todo o período da seca com fartura, pagou as dívidas, todas as dívidas. Não despreze os pequenos começos. Davi era o menor, que nem foi lembrado pelo pai, nem foi chamado, e se tornou o maior da nação, o maior. Gideão era o menor, da menor família, e se tornou o maior. Jefité era filho de uma prostituta, e se tornou o maior. Moisés foi um homicida, um assassino. Depois um homem cheio de temores, cheio de medo.
E tentou dar muitas justificativas do Senhor, que ele não podia, que ele não conseguia, que ele não era capaz. E o Senhor disse: quem fez o homem, quem fez a boca, quem fez o surdo, quem fez o mudo, quem fez? Quem fez, Moisés? Quem fez? Para de dar desculpa, porque eu sou com você, eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder, eu estou te dando poder para ir. E foi o maior, se tornou o maior. Não ignore as pequenas coisas. Deus está mostrando a você que Ele quer fazer com você. Ele quer fazer na tua vida. E talvez você seja um improvável. Talvez você não se sinta capaz. Você se sinta limitado. Perdido. Está no deserto caminhando em círculos. Sem direção. Busque a Deus. Não é para você ficar no deserto. Deus tem um propósito lindo com você e através de você. Um propósito lindo na tua vida e através da tua vida. Essa mensagem é para mostrar. Quando falaram do Senhor, quando Natanael falou: olha, vem ver, nós encontramos aquele a quem Moisés falou. Está em Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque Nazaré não podia vir coisa boa, Jesus não seria coisa boa. E se tornou a melhor coisa que já aconteceu nessa terra. Seja uma Nazaré. Talvez muitos já disseram isso. Pode sair alguma coisa boa de lá? Será que isso pode ser alguma coisa? Esse cara será alguma coisa? Essa mulher será alguma coisa? Pode. 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 Porque Deus, Ele vai fazer coisas estrondosas na tua vida. Ele pega os improváveis. Ele pega aqueles que tinham tudo para não ser nada. Toma posse dessa palavra e diga a Deus: Senhor, eu recebo essa mensagem. E diga a Deus: eu sou o improvável, Senhor. Eu sou o improvável, eu sou como aqueles, ó meu Deus, que eu ouvi nessa mensagem. Eu sou o improvável, Senhor. Eu sou aqueles que muitos não esperam muito. Eu sou, meu Pai, aquele que vem de Nazaré, Senhor. Eu sou da menor família. Eu sou de família pobre. Eu sou aquele que não tem sido lembrado, como Davi não foi lembrado. Eu sou aquele que cometeu vários erros, como Moisés cometeu. Eu sou, Senhor. Fala. Deus pode e Deus vai. Deus vai fazer coisas estrondosas na tua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. E você vai pedir discernimento ao Espírito Santo para não ignorar mais os pequenos sinais. Você não vai ignorar, porque nos pequenos sinais tem coisas grandes aí. Nos pequenos sinais tem coisas surpreendentes, sobrenaturais aí. É só 5 pães e 2 peixinhos. O milagre da multiplicação vai acontecer. É só um pouquinho de azeite. Você vai pagar as dívidas com esse pouquinho de azeite. É só um pouquinho de farinha numa panela. Vai haver a multiplicação. Não tem escravidão para você. Diga aí em oração: o deserto não é o seu destino. Viu? O deserto não é o seu destino. O seu destino é Canaã. Viu? O deserto não é só lugar de passagem. É só lugar de passagem. E agora você entendendo isso e se colocando na posição que Deus quer, você vai atravessar e você vai sair vencedor, vitorioso, honrado, exaltado, promovido.
Essa palavra é para levantar o teu espírito. Essa palavra é para mostrar a você o que Deus quer fazer na sua vida. Diga: eu sou o improvável, Senhor. Eu sou o improvável, Senhor. Fala com Ele agora em oração. Essa oração é sua. Essa oração é sua porque Deus está fazendo uma promessa linda aqui. E muitas coisas vão mudar, e deixa isso entrar. E você não vai desprezar os pequenos processos, porque os pequenos processos vão se tornar em coisas muito grandes na tua vida, coisas gloriosas na tua vida. Só esteja na direção que Deus tem para você, na direção que Ele quer para você. Se achegue a Ele, se achegue a Ele, cada vez mais se aproxime. A Bíblia diz: aproximem-se de mim, que eu me aproximarei de vocês. Fala com Deus, fala com Deus. Essa oração é sua. Isso, isso, isso. Diga: Senhor, eu sou de Nazaré. Muitos dizem que não pode vir coisa boa, mas a melhor coisa veio de Nazaré. Diga: Senhor, eu sou como a viúva, só tem um pouquinho de azeite. Ela pagou todas as dívidas e livrou os filhos da escravidão. Diga: Senhor, eu sou como Davi, aquele que não tem sido nem lembrado. Mas quando Deus se lembra de você, não tem problema o homem esquecer, porque quem não pode se esquecer de você é Deus. O homem não se lembrar não tem problema, porque quando Deus se lembra, Deus te honra. A tua promoção vem de Deus. Grave isso, que a tua promoção vem de Deus, não vem de homens. Não vem dos homens a tua promoção, ela vem de Deus. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus. Diga: Senhor, eu sou como o Gideão. Eu sou da menor família, da mais pobre. Eu sou como seus discípulos, homens indoutos, que tinham tudo para não ser nada, e o Senhor fez desses homens um cristianismo tão forte, tão poderoso. Foi deles. Creia nisso. Creia nisso, que o pequeno vai se tornar grande, o pouco vai se tornar em abundância. Deus vai fazer coisas loucas para confundir os sábios, os inteligentes. Deus vai fazer coisas extraordinárias para glorificar o nome dEle na tua vida, através da tua vida, para mostrar que é Ele que faz. A pregação do Evangelho não vem com sabedoria humana, com inteligência de homem, vem com poder, e é o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Pega o teu propósito, por favor.
Segura ele com você. Quais são as 3 coisas que você não vai levar com você para 2020? Quais são as situações que é uma decisão? Algumas nós estamos orando para que elas sejam mudadas, definidas aqui agora. Problemas sejam resolvidos agora, no mês de dezembro. Pela fé nós temos determinado, nós vamos entrar em 2020, mas essas situações não vão entrar conosco. Esses problemas não vão entrar conosco. Mas estabeleça que alguns pensamentos, sentimentos, bloqueios, medos, barreiras, intimidações, atitudes não vão te acompanhar mais. Não entra com você. São coisas que vão ficar aqui. Você vai encerrar esse ano com essa decisão. Você vai encerrar esse ano com essa definição. Para fechar o ano com chaves de ouro. E sabendo que Deus vai fazer coisas gloriosas, estrondosas na sua vida. Você é o improvável. Você é aquele que saiu de Nazaré. Você é o esquecido. Você é o Davi dos dias de hoje, é o Gideão, é o Jefté, é o Moisés, é o Elias. É os discípulos, é a viúva. Você é a loucura que vem para confundir os sábios e os inteligentes dessa vida, dessa terra. Você é a loucura. Confie nisso. Só se achegue a Deus. Dependa dele. Dê liberdade ao Espírito Santo para te conduzir. Dê liberdade ao Espírito Santo para dirigir a tua vida. Para que você seja dirigido, orientado, guiado por Ele. E não pela sua carne. E não despreze as pequenas coisas. Porque no início, eu falei do poder da autoridade, da humildade. Às vezes nós temos que passar pelo que temos que passar. Ser humildes. Ser fiéis na medida que estamos. Porque se queremos ir para uma medida superior, precisamos ser fiéis na medida que estamos. Todos nós vamos prestar conta com Deus daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Seja um servo bom e fiel, que é fiel no pouco, e Deus possa te promover e te colocar no muito. Faça a sua declaração com seu propósito nas mãos e diga: eu vou entrar em 2020. Isso, mas eu quero que você faça não só o que eu estou pedindo para você repetir. Faça as declarações de tudo que não vai entrar com você agora em 2020. Tudo que não vai entrar com você. Você vai dizer tudo que não vai entrar com você, os problemas, as situações, os problemas no teu casamento, esse esfriamento, esse espírito de separação, de divisão, de contenda, esse espírito, ó meu Deus, da miséria, do fracasso, esse problema, a dívida, em nome do Senhor Jesus, todas as situações, essa enfermidade, essa tristeza, essa angústia, em nome do Senhor Jesus, diga: não vai entrar comigo, essa linha de
de pensamento, esses pensamentos que têm essa mesma medida espiritual, eu não vou entrar da mesma forma, da mesma maneira, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu oro com cada pessoa agora, eu profetizo juntamente com ela, Senhor, nós vamos entrar em 2020, mas estas situações não vão entrar conosco, esses problemas não vão entrar conosco. Joga por terra, Senhor, joga por terra cada um dos problemas, joga por terra, meu Pai, cada uma das situações que estão sendo apresentadas ao Senhor no propósito da mudança. Eu determino, meu Deus, a vitória delas, eu determino, meu Pai, mudanças acontecendo, meu Pai, ó meu santo e poderoso Deus. Senhor, o deserto não é o nosso destino, ó meu Deus, a terra, ó meu Pai, a Canaã é o nosso destino, a terra prometida, ó meu santo e poderoso Deus. Abençoe, Senhor, abençoe, honre, prospere, ó meu Deus, que essa palavra entre, meu Pai, nas mentes, nos corações, e que nós possamos, meu Deus, entender que o Senhor tem coisas gloriosas, ó meu Deus, poderosas, extraordinárias conosco, que entre no espírito dela, Senhor, e que ela não despreze os pequenos começos, que ela não despreze as pequenas coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu determino coisas estrondosas, ó meu Deus, mova céus, mova terra, eu determino com ela vai entrar em 2020, mas esses problemas, essas situações não vão entrar com ela, em nome do Senhor Jesus. Dê as mãos a quem está do seu lado. Eu quero orar, Senhor, concordando com as vitórias de cada um que aqui estão. Eu quero declarar as vitórias de cada um, Senhor. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus tudo que ela colocou nesse propósito da mudança. Meu Deus, parece loucura a gente estar no mês de dezembro orando, jejuando. Meu Deus, num propósito tão intenso. Mas é o que a tua palavra nos ensina. E a fé é a loucura do vencedor. E eu quero determinar, Senhor, as vitórias. Eu quero determinar que essa pessoa ela vai entrar em 2020, mas essas situações, esses problemas não vão entrar com ela. Ela vai fechar esse ano com chaves de ouro, ela vai fechar esse ano vitoriosa, por cabeça. Ó meu Deus, situações sejam definidas, casamentos restaurados, ó meu Deus, Senhor, sentimentos, meu Pai, restituídos, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo curados, aqueles que estão enfermos curados, eu profetizo, meu Pai, aqueles que estão endividados, meu Deus, abençoe profissionalmente, abençoe, meu Pai, com a casa nova, o carro novo, ó meu Deus, o negócio, a empresa, a viagem, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Deus, Senhor, ela vai entrar em 2020, mas estas situações, esses problemas não vão entrar com ela. Eu determino a vitória de cada um, eu profetizo, eu ligo as vitórias de cada um aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome do Senhor Jesus. É o que nós determinamos, é o que nós profetizamos. Diga, nós concordamos com esta oração. Diga, ligamos aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Diga, meu irmão, eu concordo, eu profetizo as tuas vitórias. Diga, você vai entrar em 2020, mas esses problemas não vão entrar com você. Diga, eu vou entrar em 2020. Diga, mas esses problemas não vão entrar comigo, em nome do Senhor Jesus. Diga, esta é a minha fé, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus.